Boa tarde, gente. É com muito prazer que eu venho apresentar o meu painel. Eu estou pleiteando hoje para o cargo de gerência jurídico-financeira em primeira opção e gerência de RH organizacional como segunda opção. Antes de começar a apresentação, eu sei que as meninas comentaram já, mas se vocês puderem guardar o celular, porque eu vou precisar dele no momento da apresentação, então, só fazendo esse acordinho. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre um fenômeno que está acontecendo no mercado. Empresas estão preferindo contratar mais indivíduos sem diploma hoje. Segundo Ethan Marshall, em 1992, o intelecto não pode ser medido por uma avaliação. Ou seja, o julgamento de alguém, um papel, hoje em dia, um PDF, não pode definir se você é apto ou não para algumas tarefas, para algum cargo. Mas o diploma foi muito valorizado por muito tempo. Isso porque ele trazia segurança para as empresas. Ou seja, as empresas, por meio de um diploma, por meio de um currículo, imaginavam que iam escolher a melhor indivíduo dentre todos os outros indivíduos que estavam presentes. Mas, com a pandemia, a gente sabe que essa segurança se perdeu. Tudo que a gente havia planejado foi perdido em um dia. E a gente teve que aprender a lidar com o imprevisível, porque não tinha outra opção. Então, as empresas, e não só as empresas, mas todo mundo, começou a buscar formas mais tangíveis de buscar essa avaliação. Alguma forma que tangibilizasse que essa pessoa seria a pessoa mais apta. Agora, dados, sempre muito importante para comprovar o que eu estou dizendo. Essa pesquisa foi feita por uma filial da XP Investimentos e ela fala sobre o número de indivíduos aceitos nas empresas em porcentagem com diploma e sem diploma no Brasil ao longo dos anos, concluindo que as pessoas sem diploma estão sendo mais contratadas do que as pessoas com diploma. Então, por que eu estou aqui? Por que todos nós estamos aqui, sabendo que é algo que eu estou fazendo também pelo meu currículo, que vai estar no meu currículo, e que vai me levar a algum lugar, sendo que isso não é mais valorizado. Porque tudo que eu falei agora não foi uma verdade. A conclusão, os dados, as referências, tudo isso não era verdade. Mas eu fiz vocês se questionarem um pouco, pelo menos um pouquinho, de um tema que, na realidade, é extremamente absurdo. Isso porque eu utilizei a persuasão. A persuasão, que é tão importante e o poder dela é tão grande, que um tema que é surreal, com dados que, na verdade, estavam totalmente invertidos e não tinham nada a ver com o que eu estava falando, conseguiu fazer as pessoas, vocês, se questionarem um pouco de algo que é muito surreal. Para isso, eu utilizei 2 livros, O Código da Persuasão e As Armas da Persuasão. E eles demonstram o quão impactante é a persuasão, o quanto a comunicação, a forma que você fala, a forma que você traz as coisas, pode convencer as pessoas de algo que, às vezes, nem é verdade o que você está falando. E isso é uma das coisas que mais impactam todos os aspectos hoje, porque não importa de verdade o assunto, mas sim a forma com que você traz, a forma com que você se porta. E esse segundo livro, ele fala sobre 6 armas da persuasão, 6 técnicas persuasivas para você utilizar e conseguir chegar nessa conclusão. E agora eu vou trazer as 6 técnicas que eu utilizei nessa primeira parte da minha apresentação para conseguir persuadir vocês desse tema. Começando com reciprocidade e afeição. Eu juntei 2 porque eles têm muito a ver. Eu trouxe um tema que fosse de interesse a vocês. Algo que tenha a ver com a vida de vocês, que mexe com vocês pelo menos um pouco. O mercado de trabalho, sendo que a gente está aqui também por um motivo para ingressar nesse mercado. Ou seja, houve uma troca de conhecimento. E até foi muito legal esse painel ter sido depois do painel do Caio, porque tem muito a ver o que ele falou. E é exatamente isso. É algo que vocês se interessam a me ouvir. É algo que eu me coloco e trago essa paixão para vocês me ouvirem, para vocês verem, quererem saber o que eu estou falando. Terceiro, compromisso. Acho que vocês talvez nem se lembrem, ou tenha passado meio batido, mas eu fiz um acordo com vocês, para vocês não pegarem o celular, porque eu ia utilizar em um momento, o que não era verdade também. Mas vocês
fizeram inconscientemente esse compromisso comigo de que vocês estariam prestando atenção em mim nesse momento e não nos celulares. Algo que a gente sabe que compete muito com a atenção, porque hoje em dia é difícil você ter algo que você queira observar. Aprovação social, dados e referências. A referência, na verdade, era de uma pesquisa no Google de cientistas antigos. E aí eu peguei uma foto um pouco mais para baixo, para também não ser tão óbvio, um Albert Einstein, se vocês saberem quem é. E o nome foi do ChatGPT em cria o nome para um cientista, e aí ele deu o nome em português, eu pedi em inglês para ficar um pouco mais formal, e ele deu Dr. Ethan Marshall. E os dados que eu trouxe, na verdade, era sobre a imigração boliviana e o impacto com diferentes classes sociais. E eles estavam invertidos também. Que, mesmo se vocês tivessem percebido, mesmo se os dados, se a referência não tivesse feito o menor sentido, não era tão importante no momento. Não era isso que estava sendo trazido, a atenção e a concentração estava em mim, no que eu estava colocando para vocês. Autoridade. Esse é o que eu mais gosto. Não é o que a gente sabe, é o que a gente parece saber. Isso foi feito de diferentes formas nessa apresentação. A forma que eu me coloquei, a forma que eu gesticulo, que eu trago essa informação para vocês, o jeito que eu falo, a minha entonação, tudo isso demonstra como se eu tivesse feito um estudo de 2 anos sobre um assunto, e pesquisas com dados e referências que não eram verdade, e, na verdade, o tema não era verdade. Só que isso não era importante. E desde da minha roupa também, do óculos, para parecer mais intelectual, mas ele não tem lente. Eu uso lente porque eu não enxergo, mas não tem óculos. Tudo isso faz uma comunicação ser impactante, faz vocês quererem prestar atenção em mim, atenção sem mim. Isso é muito interessante. E, por fim, storytelling. A minha apresentação teve um começo, um meio, com um clímax, que foi a mudança de tema dos painéis, e um final, com uma moral da história. E a moral da história, ela desperta emoções nas pessoas, uma conexão nas pessoas, que vai ser trazida agora. Por mais que o que eu tenha dito não foi uma verdade, em partes foi. Por quê? E esse dado está correto, tá, gente? Segundo dados da XPTO, as soft skills, e a habilidade persuasiva está dentro dela, são aproximadamente 20% mais importante na hora de uma empresa contratar você do que as habilidades acadêmicas que muitas vezes estão em currículos, que estão tangibilizadas em um diploma. Ou seja, é muito importante esse tema, não só para o mercado de trabalho, não só para ingressar nesse mercado que a gente viu que tem muito impacto, mas para o dia a dia, para tudo que a gente faz. Isso vai desde pitches comerciais, até uma apresentação, até você querer convencer um amigo de fazer alguma coisa, até de, numa negociação com o cliente no jurídico financeiro, de você ter que expor, de você ter que lidar com algum problema, até no RH, na hora de apresentar os pontos da pessoa, ter que mostrar, ter que chamar a atenção das pessoas por algo que, às vezes, as pessoas não querem ouvir no momento. Tudo isso importa. E é sobre como a gente fala, e não sobre o que a gente está falando. Muito obrigada.